Exercício número 1 da aula 90 do segundo ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Sejam as matrizes A, com os elementos, na primeira linha, 1, 2, e segunda linha, 2 e 6, e M, primeiro elemento e segundo elemento da primeira linha, x e menos 1, e da segunda linha, menos 1 e y, onde x e y são números reais e m é a inversa da matriz A. Então, o produto, ou seja, ao multiplicar x vezes y, qual o resultado que vai acontecer? Para a gente resolver esse tipo de probleminha aqui, a primeira coisa que a gente vai relembrar é como é que a gente descobre, como é que a gente calcula uma matriz inversa. Então veja bem, para encontrarmos uma matriz inversa, eu faço a multiplicação da matriz pela sua matriz inversa e o resultado desta matriz tem que dar uma matriz identidade, certo? Então veja bem o que nós vamos fazer aqui. Eu vou montar essa continha aqui. Então o que é a matriz A? A matriz A é 1, 2, 2 e 6, certo? Pois bem, agora eu vou multiplicar essa matriz pela sua inversa. Mas eu não sei quais são os elementos da matriz inversa, tá? Neste caso aqui, nós temos, e o problema está dizendo, que a matriz inversa é essa matriz M. Tá? Então, no lugar desse A menos 1 elevado a menos 1, então isso significa que se eu multiplicar a matriz A pela matriz M, o resultado precisa dar o valor de uma matriz identidade. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 1 e y. Coloquei a matriz M. Isso aqui eu sei que tem que dar uma matriz identidade de ordem 2. 1 e 0, 0 e 1. A matriz identidade é aquela que possui, primeiro, é uma matriz quadrada. Segundo, os elementos da diagonal principal são formados por números 1 e os outros elementos são todos zeros. Pois bem, o desafio dessa atividade é justamente que eu consiga descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y, porque os outros valores eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a multiplicação de matrizes, certo? Como é que eu faço essa multiplicação? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, a primeira linha com a primeira coluna. Então, a primeira linha vai multiplicar o primeiro elemento multiplica o primeiro elemento e o segundo elemento multiplica o segundo elemento, certo? Pois bem, então vamos lá. 1 vezes o x, mais, vou colocar bem detalhado aqui, ó, mais 2 vezes o menos 1, certo? Agora, por que é importante eu saber o valor da matriz, o resultado desta multiplicação entre a matriz e a matriz inversa? Porque eu posso já descobrir o resultado. Quando eu multiplico esses valores aí, o resultado precisa dar quanto? O resultado precisa dar exatamente o valor que está na primeira linha e primeira coluna. Ou seja, isso aqui precisa ser exatamente igual a 1, tá? Mas depois a gente vai fazendo com calma, a gente vai descobrindo aí quais são esses valores, certo? Pois bem, agora o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Esse elemento aqui, o primeiro elemento, vai multiplicar o menos 1 e este segundo vai multiplicar o y. Então, vamos lá. 1 vezes menos 1, vamos colocar aqui. 1 vezes o menos 1, fazendo com calma, mais, agora o produto.
2 vezes o y. Fechou. Certo? Eu poderia montar todas as outras questões? Poderia montar. Só que eu quero que você veja comigo a seguinte situação. Só com essas informações eu já consigo resolver o meu problema, tá? Mas eu vou multiplicar aqui, ó. Eu vou multiplicar então, vou colocar de outra cor, a segunda coluna com a segunda linha com a primeira coluna. Então vou ter lá 2 vezes o x mais 6 vezes o menos 1, certo? E agora vou multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Então vai ficar 2 vezes o menos 1 mais 6 vezes o y. Linha com coluna. Tudo isso vai resultar em uma única matriz. Igual, claro, a sua matriz de identidade. 0 e 1. Vamos reescrevê-la aqui embaixo, ó. Agora já vou fazer, ó. 1 vezes x é x, certo? Vamos colocar aqui em cima. Aqui vai ficar x. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, vou ter x mais o menos 2. Mais com menos é menos. Então, o resultado desse primeiro elemento é x menos 2. Aqui em cima, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 2 vezes y vai dar 2y. Então, o segundo elemento aqui seria menos 1 mais 2y. Muito cuidado com os jogos de sinais, tá? 2 vezes x é 2x e 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, eu tenho como resultado aqui 2x mais 6. Mais 6 não, ó. Mais com menos é menos 6. Certo? Agora, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E, vou colocar aqui também, menos 2. E 6 vezes y vai dar 6y. Então, eu teria aqui embaixo menos 2 mais 6y. Terminei de montar a minha matriz. Agora, eu vou aproveitar essa igualdade aqui para que eu possa justamente descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y. Perceba o que vai acontecer. O que eu vou igualar? O primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro elemento. Tem uma igualdade de matrizes. Então, para descobrir o x, o que eu vou fazer? X menos 2 igual a 1. Então, esse x vai ser igual a 1. Esse menos 2 vai passar mais 2. Portanto, o x vai ser igual a 3. Descobri o primeiro valor. Perceba que se eu for substituir na de baixo, nessa aqui, ó, vou destacar aqui, ó. Se eu for substituir o x aqui, o resultado vai dar o mesmo, né? O 6 vai passar positivo, o 2 vai passar dividindo, vai dar... Então, não importa. Se eu utilizar só 1, tá ótimo. Já achei o valor de x. Agora, eu vou achar o valor de y. Como? Vou igualar esse aqui, ó. O menos y mais 2, menos 1 mais 2y igual a 0. Então, menos 1 mais 2y igual a 0. Esse menos 1 vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 1. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então o y vai ser igual a 1 meio. Pronto, encontramos o valor de x e encontramos o valor de y. O que está pedindo a nossa atividade? Está pedindo justamente o produto, ou seja, a multiplicação de x vezes o y. Então, o x vale 3 e o y vale 1 meio. Tem uma multiplicação de frações. Como que eu faço? Como que eu resolvo uma multiplicação de frações? Eu tenho que lembrar que embaixo desse 3 existe o número 1. Na multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador,
denominador com denominador. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Então, a resposta aqui será exatamente 3 meios. Vamos observar qual é a alternativa que fala 3 meios? A letra A. No exercício número 2 diz o seguinte: leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Multiplicando-se a matriz A, que tem os elementos 1, menos 1, menos 1 e 3 meios, pela matriz B, 3, 2, 2 e x, obtém-se a matriz I, ou seja, a matriz de identidade, 1, 0, 0 e 1. Então, o valor de x é. Pois bem, o que nós vamos ter que fazer aqui para descobrir esse valor de x? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a matriz A pela matriz B e o resultado vai dar essa matriz identidade. Vou montar aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, 1 menos 1, a matriz A, né? Menos 1 e 3 meios. Agora, vou montar a matriz B. 3, 2, 2 e x. E ao multiplicar esses dois valores, o resultado precisa dar a matriz de identidade. 1, 0, 0 e 1. Pois bem, então agora vamos relembrar um pouquinho dos nossos conceitos aí de multiplicação de duas matrizes. Lembrando que o meu objetivo é descobrir esse valor de x, certo? Como é que eu vou fazer então para resolver esse problema aqui? Tá? Quando eu estou multiplicando duas matrizes, eu multiplico a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Então veja bem, eu vou chamar essa aqui de linha 1 e essa de linha 2. Vou chamar essa aqui de coluna 1 e essa aqui de coluna 2, certo? Então, o que eu faço primeiro? Vou montar o esqueleto da nossa multiplicação. Então, primeiro eu multiplico a linha 1 com a coluna 1. Isso vai dar o primeiro valor, tá? Vou multiplicar a linha 1 com a coluna 2. Isso vai dar o segundo valor. Vou multiplicar a linha 2 com a coluna 1. E, finalmente, a linha 2 com a coluna 2. Ao fazer essa multiplicação, eu encontro, então, os valores aí que tem que ser exatamente igual a 1 e 0, 0 e 1. Eu quero que vocês percebam comigo que o valor de x está na coluna 2, certo? Ele está na coluna 2. Então, quando eu vou descobrir o valor de x, percebam comigo, ao descobrir o valor de x, eu tenho que usar uma dessas multiplicações em que apareça a coluna 2. Então, ou eu posso fazer, vou destacar aqui, ou eu posso fazer esta conta aqui, porque tem a coluna 2 e tem o x, ou eu posso utilizar essa conta aqui, certo? Se eu usar uma ou outra, eu vou encontrar o valor de x que eu estou procurando. Vamos ver? Olha só. Eu vou fazer aqui a multiplicação da linha 1 com a coluna 2. E eu quero que vocês percebam que este resultado aqui, tem que ser exatamente igual a 0. Se eu usar a linha 2 com a coluna 2, o resultado tem que dar 1. Como eu estou multiplicando a linha 1 com a coluna 2, o resultado desta minha conta precisa ser igual a 0. Pois bem, agora o que é a linha 1? Bom, a linha 1 é aquela multiplicação que eu vou destacar aqui. Eu vou multiplicar o primeiro número
com o primeiro número e somar o produto do segundo número com o segundo número. Certo? Essas multiplicações e somas tem que dar resultado igual a zero. Pois bem, então vamos lá. Então, vou fazer bem com calma aqui, ó. O 1 vezes o 2, lá em azul, mais, em verde, o menos 1 vezes o x. Só que isso tem que ser igual a zero. Eu tenho que igualar. Porque esse é o resultado da multiplicação. Tá? Então, vamos lá. Ó. 1 vezes 2 é 2. Mais menos 1 vezes x é menos x. Igual a zero. Então, aqui eu vou ter 2, mais com menos é menos x, igual a zero. Vou puxar aqui para continuar a minha conta. Então, eu vou ter lá, esse 2 vai passar para o outro lado, vai passar negativo. Então, eu tenho menos x igual a menos 2. Como eu não quero saber o valor de menos x, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x vai ficar x positivo. Menos 1 vezes o menos 2 vai ficar 2 positivo. Portanto, o x vale quanto? O x vale 2. Se eu tivesse multiplicado a linha 2 com a coluna 2, o resultado teria que dar igual a 1. Mas eu faria a mesma conta e o resultado chegaria exatamente no x igual a 2. Você pode fazer o teste aí e verificar que realmente essa multiplicação dá o mesmo valor. Portanto, o x aqui igual a 2. Letra C.